comigo aqui no estúdio, colega jornalista Rabi Kalil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias, cumprimentar aqui a todos, começando mais um programa, mais uma semana, um pouquinho atrasado. Pouquinho, né? Um pouquinho atrasado, cumprimentar ela, Carla Ramaciotti, administrando o nosso Instagram, como sempre, firmes e fortes. Passei uma semana assim, com saudade do senhor. Foi bem de final de semana, foi tudo tranquilo. Tudo em ordem, muitas novidades. Ufa, graças a Deus, agora comigo também muito mais tranquilo também. Então tá bom. Graças a Deus, tudo tranquilo, firmes e fortes. Vamos falar do Podemos? Vamos lá, podemos o quê? Então, podemos falar o quê? Então, eu recebi uma foto em que aparece o Oliveira, que era o presidente do PSC, ou é o presidente do PSC, né? E o João Darcio, que era o presidente do Podemos. Sim. E essa fonte me disse o seguinte, tá tudo certo, o Oliveira vai ser o presidente e o João Darcio vai ser o vice. Aí eu perguntei, isso já foi publicado? Ele falou, não. Eu falei, então não vou publicar. Entendi. Mas a foto indica que teria havido um acordo entre o Oliveira e o João Darcio. Tá. E o João Darcio teria aceitado ser vice do Oliveira no Podemos. Uma boa. É uma boa junção, uma boa unificada. Tá uma disputa ali, não consegui conversar com o João Darcio, até hoje a gente ficou de conversar, mas você vê até para ver o programa, eu acabei me atrasando por causa do dia corrido, mas eu acredito que é uma união, e tem aí um resquício aí também, Pedro, um respaldo aí do MDB, que existe também uma conversa dentro do MDB da estadual que poderia haver mudanças. Então, esse grupo do PSC que poderia estar migrando para o MDB pode ter se feito a composição com o João Darcio e aí permanecido lá entre essa fusão. PSC com Podemos. Eu imagino que o João Darcio será candidato a vereador. Vai. Ele viu que o Podemos unificado aí com o PSC fica interessante. Fica. Né? Fica interessante. Então, para ele, estrategicamente, é bom ficar no partido. E, além disso, é bom lembrar, Pedro, que o PSC fez a fusão com o Podemos. Então, exato. Teoricamente, o que acontece? O PSC não existe mais. De fato, passou a ser Podemos. Juntaram. E também tem a possibilidade da federação do Podemos com Cidadania e o PSDB, que já estão federados. Então aí você já vê que já vai juntar um timaço aí. Aliás, que decadência em todos os níveis do PSDB, não? Ladeira abaixo. Todos os níveis. Ladeira abaixo. O partido precisa se reinventar no Brasil, hein? Ladeira abaixo, já estava dando esses sinais, Pedro. Já de 4 anos atrás. Na eleição do Bolsonaro, isso já ficou claro. Com o Alckmin, se eu não me engano, ficou em 4º ou 5º, não me lembro. Não teve nem 5 milhões de votos, eu acho que no Brasil inteiro. Foi aquele fiasco. E não teve nem candidato em 22. Em 2018, não foi para o segundo turno, não foi para o segundo turno, não. Ficou em 4º ali. Agora, em 2022, não teve candidato, indicaram a vice, que é a senadora Mara Gabrilli, na chapa da Simone Tebet, do MDB. Então, quer dizer, você vê que o PSDB ele precisa se reinventar. Agora eu vou falar do Solidariedade. Solidariedade, pelo que eu soube, surgiu aquele rumor que o Almeida, né? Sim. Você até que falou. Na verdade, foi fato. Não é rumor, não. Não é rumor, não. O Almeida tentou pegar o controle do Solidariedade. Aí houve uma reação lá dos químicos, né, que controlam o partido. Aí eu soube de uma aproximação com o Silvio do X. Sim. Né? E agora a última aproximação foi com a Casa Branca, né? Sim, que inclusive eu participei. Então. Foi no sábado. Eu não sei o que vai acontecer com essa solidariedade, anda muito solidário. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Então é assim. Houve primeiro essa tratativa com o Almeida. O Almeida chegou lá, conversou com o Paulinho da Força, que é o presidente, e o Paulinho, ele, até pela lealdade com o Silvan, com os químicos aqui de Guarulhos, com o Nelson, disse, veja lá com eles o que a municipal decidir, está decidido. E não vingou, não deu certo.
Está descartado, não será o presidente. Lembrando, Pedro, que o relacionamento do Nelson, que é o atual presidente do Solidariedade, através do Antônio Silvan, o presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, é muito forte com o Paulinho da Força. Sim. Que é o presidente, se eu não me engano, é nacional do Solidariedade. Da Força É da Força Sindical. O relacionamento deles, Pedro, vai além do partido, porque tem uma questão sindical aí também, que os químicos também fazem parte da Força. Então, não é um relacionamento assim partidário apenas. Existe um relacionamento aí, já que ultrapassa essa linha do partido. Pois bem, aí vem a ideia do Silvio do X. O Silvio do X procurou o Paulinho também, divulgaram uma foto juntos, os dois e tal, e também foi dita a mesma coisa. Vamos definir lá na Municipal. Havia, inclusive, Pedro, um almoço marcado para sexta-feira passada, no hotel aqui na cidade, se eu não me engano, no Bristol, entre o Paulinho, o Silvio, o Nelson, o Silvan, os membros da Executiva Municipal, e que foi desmarcado esse almoço na sexta-feira. Foi verdade. Foi desmarcado na sexta-feira. Por que foi desmarcado? Porque até então, segundo a fonte havia dito, que o Solidariedade seria um partido meio que de centro. Mais para tendência para o lado do PT e tal coisa que não procede. Centro-esquerda. Coisa que não procede, que não procede. Baseado nisso, o Solidariedade, um partido totalmente democrático, um relacionamento, inclusive, trabalhei junto com o Nelson, um baita do profissional, o Nelson dos Químicos, trabalhamos juntos, e aí teve essa aproximação com o governo também para a sucessão. Então houve essa conversa. O governo esvaziou o Silvio? Não, pior que não. O governo nem sabia que ia ter essa... O Silvan, pelo que minhas fontes me dizem, estava muito entusiasmado com a candidatura do Silvio do X. Mas parece que não vingou. Já? Não vingou por uma questão até meio que ideológica. Né? De o Silvio direita, estaria mais à direita. Estaria mais à direita o Silvio. Nenhum problema, não é que ninguém descartou ou que rejeitou o nome. Não, o nome dele é muito bem-vindo. Só que parece que o que ficou pesado lá foi uma questão ideológica de tendências, direita e esquerda. E que, na realidade, também não procede tanto. Por quê? Porque o Solidariedade e o Paulinho, inclusive ele declarou, está na Folha de São Paulo, que ele está muito magoado com o presidente Lula. Está muito magoado e que o Solidariedade não vai acatar os pedidos da direção nacional do presidente. Por quê? Porque é diferente, por exemplo, do PDT. O PDT... Tem ministério. É ministro, é funcionário, está lá, é o Carlos Lupe, está lá, é diferente. Então, se chegar o presidente Lula para o Lupe e falar, olha, lá em Guarulhos, eu preciso que ajudar o fulano, é diferente. Agora, por Solidariedade, ele vai chegar para o Paulinho e vai falar, pô, você nem me convidou para a transição? O Silvio do X continua sem partido, então, né? Continua sem partido, isso... E outra observação que eu faço aqui em Guarulhos, o PL também está sem comando aqui na cidade. Rapaz, essa demora da definição do PL, rapaz, não dá para entender. Um partido bem estruturado, partido grande, elegeu a maior bancada de deputados. É muito complicado você entender isso. Na verdade, você não consegue entender, porque era um partido que poderia estar andando sozinho agora. Concorda comigo? Deveria e tem condições disso. Tem, todas as condições. E tem condições. Então, eu acredito que daria para o PL tomar um outro rumo, chegar, falar, pô, eu acho que está na hora, do PL se posicionar. Se posicionar. Por quê? Porque os partidos estão se posicionando. Você vê o PDT se posicionou. O próprio Miguel Martello se colocou à disposição como candidato a prefeito. Não, ele colocou uma condição. Né? As pessoas não estão observando isso. Ele falou assim, se o meu nome aparecer com 16% na pesquisa, eu sou candidato. Ele pôs a condição. Que seria natural até. Então. Candidato natural.
Ué, Então não. o cara com 16 pontos na pesquisa. Até eu. Até eu, que hoje, Então, se eu não me engano, só o Eloy tem essa margem na cidade. mais. Né? Até mais. Só o- Concordo. Concordo. Mas assim, aí vem Agora, a questão vamos falar do o seguinte, a verdade é o seguinte, os 3 nomes mais bem cotados em quaisquer pesquisas, Eloy Pietá, Jorge Wilson, xerife, e Nakashima, nessa ordem. Sim. Nessa ordem, é isso? Sim. Pelo todas as pesquisas que eu vi. Sim. Mas pesquisa também depende do cenário, depende de quem é candidato. Vamos aguardar, né? Sim. Agora você vê São Paulo, hein? Está complicando, hein? A direita está rachando. Tá. Antes de falar de São Paulo, Pedro, só para confirmar aqui em Guarulhos, aquela informação que falamos aqui no programa passado, do Agir, aqui em Guarulhos. A gira do Jorginho Mota. Isso, que confirmou aquela nossa informação. O Marcelo Colonato é o novo presidente do Agir aqui na cidade de Guarulhos. Tem quadro lá, Rabi? Está construindo. Tem um pessoalzinho que ficou lá, por exemplo, lá tem o Rafa Marques, que foi muito bem votado, é da GCM, está conseguindo fazer uma união bacana lá, uma junção lá para que se tenha um candidato específico da Guarda Municipal, que é o Rafa Marques, que está lá, e tem outros. E tem o Ferreirinha continua lá, que é diretor na Secretaria do Trabalho, o Ferreirinha, né, teve também um pouco mais de 2 mil votos, acho que não virou vereador por 60, 50 votos, salvo engano. Então, tem um quadro lá agora. A bola está com o Colonato, que já falou que não é candidato também. Então, ele abriu mão de ser candidato a vereador, Pedro, Para ser presidente do partido. para ser presidente do partido, e que eu, particularmente, eu acho o melhor caminho. Também acho. O presidente fica isento. Exatamente. Eu defendo isso. Eu defendo que presidente municipal não seja candidato a vereador. Eu me lembro quando o PT fazia questão que o presidente do partido não tivesse cargo público, lembra disso? Continua. Continua, né? Continua. Se eu não me engano, primeiro escalão. Se eu não me engano. Salvo engano, primeiro escalão. Por exemplo, eu me lembro do Benê. Benê. O Benê era secretário, se eu não me engano, na época SDU, Isso. assumiu a presidência municipal do PT e ao assumir ele teve que sair do cargo. Bom, eu ia falar de São Paulo, a direita sim. rachando. Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri, Ligado ao MBL, deputado federal. deputado federal, possível candidato à prefeitura de São Paulo. Vê como é que a direita vai rachando em São Paulo. Já tem o prefeito Ricardo Nunes, tem o Ricardo Salles, que é o candidato do Bolsonaro, e agora tem o Kim Kataguiri. 3 na direita? Só tem uma novidade aí, Pedro. Tem uma novidade aí que o Tarcísio, ele não se pronunciou oficialmente, mas as fontes indicam que, segundo fontes lá do Palácio, que ele tem um compromisso com o prefeito Ricardo Nunes. Vai ser um racha, hein? Isso, então, vai ser o racha, esse racha que você está falando, ele vai se agravar, mas veja bem, olha como que seria o desenho. Uma coisa é ter o candidato do Bolsonaro, mas sem a máquina estadual, porque o Tarcísio vai estar com o Ricardo Nunes. E o Ricardo Salles, ele vai correr por fora. E parece que o PL lá na capital, também, o Ricardo Salles já estaria de saída do PL, já está saindo do PL para ir para um outro partido. Ele vai sair do PL? Vai, a tendência é porque o PL, a tendência do PL é seguir, junto com o governador Tarcísio, apoiar a reeleição do Ricardo Nunes. Que eles estão muito bem amparados. Republicanos, existe uma nova frente no governo do Estado. O boy não bate continência, né? Meu? Não dá. Ele é terrível. Olha lá, mas só que ele tem faro, hein? Nossa. Ele tem faro. Valdemar Costa Neto, ele é professor. É um professor. Eu diria de que política. ele não tá igual o Kassab, mas tá lá, uma briga tá boa. junto, Tá junto? Pode ser. Vai, vamos lá, concordo, vai. Tá lá na linha do que seguinte, ele não dá tiro perdido não, ele não erra tiro. Então existe um novo grupo no governo do Estado, Pedro. Um novo bloco que se forma no Estado. Republicanos, PSD e PL. Esses 3 do governo do Estado caminham bem. É a nova direita que vem, né? A nova direita que vai vir
não tão extrema. Bolsonarista. Exato, exatamente. Tá é certo. isso. É isso aí, Rabi. Em cima do horário, obrigado pela participação, hein? Poxa, já? Já? Já Você chegou acabou? tarde? Olha, eu vou finalizar com uma frase aqui. Sabe, no final de semana eu fiquei passando o final de semana pensando no Pedro. E olha, se toda vez que eu pensasse no Pedro Notaro, arrancasse um pedaço de mim, epa, cadê eu? Sumi. Senhora. Você gostou dessa, hein? Você gostou com essa camisa dele, coisa mais linda. Olha a Carla lá. Olha a Carla lá. Olha A Carla ficou vermelha. Meu Deus. Gostou dessa, né, cara? Inspirado. Vai falar, vai contar a frase pro maridão hoje. O que eu faço agora, Carla? Encerra o programa. É, melhor. Tchau. Vamos tomar um café lá na Favos de Mel? Hoje eu não consigo, eu vou correr da ponta. Eu vou. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos uma boa noite depois dessa declaração do Rabi, pelo amor de Deus. Até amanhã. Ai, que vergonha.